Olá e sejam bem-vindos ao Linked Books. Muito obrigada pelo vosso interesse neste vídeo, em que eu vou falar de algumas leituras que ainda não partilhei aqui convosco e que ficaram ali entaladas entre maratonas. Bem-vindos! Tenho aqui vários livros para partilhar convosco as minhas impressões de leitura, mas antes quero-vos mostrar ali a Verinha, porque já tinham dito que havia saudades aqui da diva e então eu prometi que ela iria aparecer no próximo vídeo e aqui está, Gi, principalmente para ti, a aparição. Ela tem um cachê alto, mas vale a pena, vale a pena. Eu terminei a minha participação na maratona Estações Literárias, organizada pela Ana Phoenix Flight e pela Andrea Croma dos Livros. Eu terminei muito cedo. E, entretanto, fiz algumas leituras. Entretanto, estas leituras que eu fiz não apareceram em lado nenhum. Ainda me falta também o vídeo onde vou partilhar convosco as leituras da edição de outono da Maratona Estações Literárias. E venho então para ver se não acabo 2020 muito atrasada. Entre as leituras que fiz e as que aqui partilhei convosco, vamos a isso. Logo quando acabou a maratona, havia um livro que eu tinha recebido em casa, que tinha comprado, que o Stephen King, no seu livro Misery, tinha falado dele, e quando ele chegou cá a casa eu fiquei com imensa vontade de o ler. Chama-se Os Nus e os Mortos, de Norman Mailer, ou Mailer. Foi o primeiro livro do autor. É um livro sobre a guerra. O autor foi soldado, foi cozinheiro. É uma edição comemorativa dos 60 anos, portanto ele foi publicado em 1948. E neste livro, Norman Mailer conta-nos a história de uma missão norte-americana de expulsar os japoneses de uma ilha, a Nopopeia, uma ilha fictícia no Pacífico. Mas mais do que falar sobre guerra no aspecto da ação, não é, do combate, é um livro essencialmente sobre pessoas, sobre os soldados. E é muito abrangente porque vai desde o soldado, chamado soldado raso, até ao próprio comandante. Mailer fala-nos do que é paradoxal, não é? Na guerra, faz aqui uma reflexão e constrói aqui um mosaico muito diverso e muito colorido do que seria a sociedade norte-americana naqueles tempos. Portanto, temos muitos personagens, temos soldados de várias zonas dos Estados Unidos, com várias crenças, vários valores, de vários níveis socioeconómicos e depois com diferentes personalidades também, não é? Então é um mosaico muito colorido. Há aqui uma riqueza muito grande em termos humanos e é um livro que vos aconselho muito mesmo. Depois, entretanto, comecei a ler um livro que é A Piada Infinita, de David Foster Wallace, que foi o grande desafio deste ano. Um livro que foi muito difícil de ler, demorou muito tempo e, entretanto, em setembro surge o September Thrills. Isto, como é leitura conjunta, envolve paragens, não é? Para discussão, para esperarmos uns pelos outros. Comecei eu, André, a Silvéria, entretanto a Silvéria não teve disponibilidade para continuar. Como se meteu ali o mês do September Thrills, eu achei ótimo porque normalmente os thrillers são leituras empolgantes, rápidas e fáceis de fazer. E eu achei que seriam então boas leituras para ir intervalando com A Piada Infinita, que já vos vou falar sobre ela daqui a um bocadinho. E então o que é que eu li em primeiro lugar? Li aqui o Love in Amsterdam. Estamos aqui mais na onda dos policiais. Nicholas Freeling, o que ele faz é cria aqui neste livro uma nova série com um novo detetive. Temos o Van der Valk. Parecia até ser um policial um pouco diferente do habitual, porque o Van der Valk chega-se ao pé do principal suspeito, tudo apontava para aquele suspeito, e em vez de o acusar, trouxe-o para o lado dele e disse: eu acredito na sua inocência, vamos lá tentar descobrir o assassino. Isto é uma estrutura diferente, bastante curiosa. Eu não estou a spoiler porque isto é logo no início e está na sinopse. E por causa deste twist, desta perspectiva diferente para tentarmos encontrar o assassino,
acaba por ser uma leitura bastante interessante, mas só mesmo ali no início. Eu estava muito empolgada, estava até a seguir com muita atenção e depois, enfim, parece que a certa altura o autor se arrependeu daquele rumo e tentou remediar as coisas, pôr curativos e fazer com que fosse um policial normal, e depois ficou muito banal e eu não gostei do desenrolar da história, não achei mesmo piada nenhuma e dei mesmo as 2 estrelas, que significa ok, é um livro ok. Foi um livro também que foi no Misery de Stephen King que apareceu mencionado. Este foi por causa de Stephen King também, mas por causa do seu livro Senhor Mercedes, onde ele mencionou o James Patterson. Eu confesso que fui para isto assim um bocadinho, porque é daqueles livros mesmo de verão, não é? Aqueles policiais hitos, até mesmo o peso, muito levezinho e tal. Eu achei que isto é também o primeiro de uma série, também com um novo detetive. E eu gostei tanto deste detetive, confesso. Gostei mesmo, mesmo muito. Tem uma dimensão humana incrível e eu chorei. Eu chorei com este livro. Eu ainda não lhe deixo as estrelas no Goodreads porque não sei mesmo o que é que eu vou dar, porque isto apelou-me muito ao coração. É uma boa história. Só que também não é assim um livro que eu diga, não, têm de ler e assim. Mas eu daria 4 porque eu gostei mesmo muito. E normalmente eu só dou 4 àqueles livros que eu também aconselho. Mas nem tudo aquilo que nos dá prazer tem que ser grandes obras literárias, não é? E realmente esta dimensão humana deste detetive foi muito tocante, muito emocionante. E também porque o James Patterson é um grande entendido nestas coisas da polícia, dos bastidores, de tudo o que se passa. E a história está muito bem construída. A história é de um rapto gigantesco que envolve muita gente e muito bem planeado, e temos o nosso detetive a ajudar a ser o interlocutor entre os raptores e a polícia e a tentar ajudar a resolver aquela situação ao mesmo tempo que enfrenta uma situação doméstica muito difícil, uma situação familiar muito complicada. E então gostei muito, mas não sei, percebem? É assim, fico muito, muito dividida, mas é o que é. Foi um livro que eu gostei muito. Depois fui ler um livro que aqui sim é um thriller. O Black Eyed Susans. Este livro não foi mencionado por nenhum outro livro. Foi a Mafalda do canal, a outra Mafalda, que me ofereceu este livro. A Mafalda ofereceu-me este livro não era para eu o ler, era para eu usar nas iniciativas do canal, nos passatempos e assim. Só que eu já tinha ouvido falar sobre este livro em vários sítios e chamou-me a atenção. Tinha lido e ouvido opiniões bastante discordantes acerca desta história. E então também eu fiquei curiosa. E fui ler, até a Mafalda me disse, eu na altura disse, olha, este eu acho que eu vou ler. E ela, olha, atenção, que isto passa-se muito dentro da cabeça da nossa protagonista. E realmente é um bocadinho isso. A Mafalda avisou-me, e com razão, porque não é um thriller como a maior parte dos thrillers, que são leituras rápidas, empolgantes. E não percebi porquê, porque ele tem tudo para ser um livro vira-páginas. São capítulos muito, muito, muito curtinhos e no final deixa sempre o tal cliffhanger, não é? Deixa-nos ali pendurados. No entanto, apesar disso, acaba por ser uma leitura morosa e uma leitura um bocado pesada. E andamos muito, muito dentro da cabeça da nossa protagonista, que foi vítima, foi a única sobrevivente das Black Eyed Susans, como ficaram conhecidas as vítimas deste assassino em série. Na história, encontramos esta sobrevivente muitos anos depois e a pessoa que é acusada, o assassino em série, que está preso e está no death row à espera de ser executado, quando essa data se aproxima, começam a surgir novas coisas neste caso e na cabeça dela. Então eu achei isto bastante interessante e é um livro que recomendo com estas considerações, não é? Que não é aquele thriller mais empolgante e mais rápido de ler,
Depois surgiu um clássico, Agatha Christie, que ainda não tinha, quer dizer, já tinha aparecido no projeto Linked Books, mas não tinha sido eu a lê-lo. Foi o meu amigo e colaborador do blog na altura, o Alípio, que escreveu sobre Agatha Christie, e agora voltou a aparecer por causa de Sr. Mercedes. Novamente, Stephen King é quase o responsável por todas as leituras deste vídeo. E eu, Agatha Christie, é como Sherlock Holmes, que vou falar daqui a um pouco. Enfim, foi uma fase da minha vida em que eu consumi disto imenso, de policiais, e adorava. E agora, quando pego nestes mais clássicos, fica... Enfim, não... Mas aqui, Agatha Christie trocou umas voltas, mas com uma pinta mesmo. Vocês não imaginam, eu fiquei agarrada a isto. E eu, por causa de ter lido tantos policiais e detetivescos, até gostava de uns livros para encontrar o assassino, eram feitos de propósito, para descobrirmos as pistas. E eu tenho assim um bocadinho de orgulho de conseguir, mais ou menos a meio, depende, não é? Depende do livro, encontrar o assassino. E neste caso, vocês não estão bem a ver, eu não conseguia ver. E até há um momento que ela faz aquilo que costuma sempre fazer, não é? Nos livros dela, que é encaminha o leitor para desconfiar de uma certa pessoa, depois tira o tapete. Encaminha para desconfiar de uma certa pessoa, tira o tapete. Mas neste caso eu cheguei a um ponto que eu disse, não, é impossível. Isto não aconteceu. Isto não tem solução. Mas tem. E depois, quando tem, nós vemos, oh meu Deus, tão simples e tão complexo. Enfim, a grande autora, sem dúvida a rainha do crime, Agatha Christie, é um clássico daqueles puridures numa mansão em que as pessoas começam a morrer e a desconfiar todas umas das outras. Foram atraídas para uma mansão numa ilha, não têm forma de sair dali. Temos um mordomo também, temos todos os ingredientes. Foi muito bom mesmo e fez-me ver que afinal nem todos os clássicos policiais são mais do mesmo e que ainda há muita coisa que me escapou, apesar de ter tido a minha fase de leitura compulsiva deste género de livros. Depois fui ler o primeiro romance de Arthur Conan Doyle sobre Sherlock Holmes. Sherlock Holmes era mesmo um grande ídolo meu. Eu, quando o descobri, queria contar a toda a gente porque pensava que eu tinha descoberto aqueles livros e que ninguém conhecia Sherlock Holmes. E lá está, eu nunca tive muitas pessoas com quem falar sobre os livros e o entusiasmo foi muito forte. Eu li tudo, isto é uma releitura. Infelizmente, a releitura na idade adulta não resiste. Eu dei-lhe 3 estrelas apenas porque uma questão sentimental, porque seriam 2 estrelas, tipo um ok. É pena vários autores que eu adorava na infância e adolescência agora continuam a ser bons, mas o Sherlock Holmes não tenho gostado de o reler. Depois tenho aqui 2 livros infantis que já são fora do September Frills, não é? Embora este faz-me lembrar muito a Tininha. Os Gnomos de Gnu trouxeram-me este livro cá para casa, que encontraram numa feira de livros usados, que é do Humberto Eco, o texto, ilustrações de Eugênio Carmi. E ele tem umas ilustrações muito sui generis e é um livro com um pouquinho de ficção científica, aliás, tem bastante ficção científica. Um viajante do espaço encontra vida noutro planeta e tem que explicar a nossa vida aqui na Terra. E isso é muito embaraçoso para ele e para nós, enquanto humanidade. Chama-se Uma Aventura Ecológica e é uma chamada de atenção para aquilo que fazemos ao planeta. Achei uma história muito boa e uma mensagem muito atual e muito necessária. Little Black Sambo. Este livro foi rodeado por imensa controvérsia. Não entendi até agora muito bem onde está o problema. Vou investigar melhor antes de fazer a minha opinião e de escrever sobre o livro, mas também não gostei particularmente da história. E depois um livro, isto ocupou até agora ao final do ano, mas não entrou para a maratona do outono, portanto eu vou falar agora aqui dele.
Foi um livro muito difícil de ler. Eu equiparo ao Ulisses de James Joyce, apesar de eu achar que o Ulisses de James Joyce é uma obra literária superior a esta, mas este livro falou mais comigo do que o Ulisses e gostei mais. Foi uma experiência muito positiva de leitura conjunta. Aliás, eu sem a leitura conjunta confesso que não conseguiria terminá-lo. Li com o André, nós já temos bastante experiência de ler um com o outro e isto correu muito, muito bem. A sensação que eu tenho deste livro é que estamos muitas vezes naquela linha que é muito ténue entre a genialidade e a perturbação mental. Isto é uma distopia capitalista e não é assim tão diferente, pelo menos no início, da nossa própria sociedade, tanto que eu só entendi que era uma realidade distópica e inventada ao fim de um bom pedaço do livro. Isto vai-se entendendo e faz até alguma confusão. Confesso que há muitas coisas que eu ainda estou para entender deste livro, apesar de já o ter lido e de andar a pensar sobre ele e a ler sobre ele, e há várias coisas que ficam em aberto, e o que é positivo, porque continua a haver espaço para discussão e para elaboração. É como se continuássemos ainda a ler o livro. E por isso é que eu disse que já tinha lido, disse no Instagram que já tinha lido David Foster Wallace por uns bons tempos, e é um bocadinho por isso, porque ainda não o terminei de ler, apesar de já ter terminado o livro. Não sei se me estou a fazer entender. É um livro duro, é um livro que nos confronta com vários aspectos desta sociedade capitalista. Por exemplo, o consumismo, por exemplo, a nossa alienação, a nossa liberdade fictícia de escolha, quando afinal as coisas são-nos impostas e somos tão facilmente manobráveis para o consumo. Mas é um livro também sobre a condição humana, é um livro sobre as relações humanas. Há aqui uma parte muito forte sobre a relação entre pais e filhos, ou entre pai e filho. O suicídio é um tema recorrente também neste livro, e as dependências de álcool e de droga. É um livro muito duro e Foster Wallace é muito gráfico. Isto tem momentos muito, muito bons, muito empolgantes, e depois tem ao mesmo tempo momentos desgastantes e chatos mesmo, aborrecidos de ler. É claro que isto é tudo uma grande viagem, não é? Isto é toda uma experiência. David Foster Wallace. Dizer-vos assim, vão ler este livro. Eu não tenho segurança para vos aconselhar, porque é um livro tão sui generis, tão diferente. Eu aconselho alguém como companhia se entrarem nesta aventura, porque realmente para mim foi imensamente positivo estar com o André a ler este livro, e com a Silvéria durante o período em que ela esteve a ler connosco, mas não posso dizer que vão gostar, porque isso depende muito de cada um, e não é só o ir gostar, é que isto é um investimento muito grande em termos de tempo, e é isso que me deixa insegura para aconselhar. Agora, eu gostei, dei 4 estrelas, não ficou um livro favorito, irei ler mais coisas escritas por ele. Infelizmente a vida dele terminou cedo demais, ele suicidou-se, o que por vezes aqui quando ele fala de suicídio no livro também traz uma sensação muito desconfortável mesmo, e há momentos em que parece que não estamos a ouvir o personagem. Há aqui alguns momentos em que parece ouvirmos mesmo o autor, que é o autor que fala mesmo connosco. Enfim, é muito difícil, ainda não construí também a minha opinião sobre este livro, é muito difícil falar sobre ele e ainda o estou a digerir. Esse é um grande facto. E foi isto. Ela continua a dormir, claro. Eu agora tenho ainda um vídeo sobre leituras de 2020 para partilhar convosco, que será o vídeo sobre a minha participação na edição da Maratona Estações Literárias, edição de outono. Voltarei em breve com esse vídeo. Espero que tenham gostado destas leituras, e fica assim. Quando trouxer o novo vídeo, ficarão então as leituras de 2020 arrumadas. Desejo-vos boas festas, desejo-vos um feliz ano novo,
que o próximo ano seja um ano de maior normalidade, que pelo menos já nos possamos encontrar com mais segurança, quem sabe abraçar, que é de tudo isto o que mais me custou foi mesmo o afastamento das pessoas. Agradeço a todos os que estiveram comigo ao longo do ano e que partilharam leituras, mensagens, opiniões, comentários, isso tudo, porque foi uma forma de, apesar de estarmos longe das pessoas da nossa vida, estamos perto destas pessoas aqui por partilharmos a paixão pelos livros. Um bom ano e até breve. Um beijinho.